Oi, tudo bem? No livro de João, no capítulo 16, aqui no verso 7, Jesus fala assim: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus promete enviar o Consolador. Jesus disse para os discípulos: Eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou, mas enviarei o Consolador. Então Jesus estava para ir para o céu. E ele deveria deixar os discípulos, mas ele não deixaria os discípulos só, porque ele iria enviar o Consolador. A gente percebe que desde o pecado, desde que o homem pecou, Deus ele procura se aproximar do ser humano, se aproximar do homem. Inclusive lá no Jardim do Éden, Deus procurou Adão depois do pecado. Deus disse para Adão: onde você está? E Deus foi à procura de Adão. E desde esse tempo Deus procura se aproximar do homem. E a gente vê que Deus faz aliança com Abraão, porque depois do dilúvio, novamente o homem começou a se distanciar de Deus. E Deus faz essa aliança com Abraão. Deus faz aliança com Abraão e com sua geração. E a descendência de Abraão, eles vão para o Egito. E eles são escravos durante mais de 400 anos. E Deus tira o povo do Egito. E Deus dá as leis para o povo, ali no Monte Sinai. Então Deus aparece para o povo, Deus fala com o povo, entrega ali as leis. Então ali Deus se aproxima do povo. Mas mesmo assim, Deus não está satisfeito com essa aproximação. Deus ainda queria uma aproximação maior. Pois Deus fala para Moisés: me fareis um santuário e eu habitarei no meio deles. Deus mandou Moisés fazer uma tenda móvel. E Eli simbolizava a presença de Deus. Deus estava ali presente com o povo. Por isso está escrito na Bíblia que Deus habitou em tendas. Então, de uma certa forma, Deus se fazia presente ali. Deus se aproximou muito ali do povo de Israel. Mas Deus ainda não estava satisfeito, porque Deus deveria enviar Jesus. Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é Deus que se fez carne, Deus que se fez homem, transformou em ser humano, Deus transformou em ser humano e habitou entre nós. Então essa foi a maior aproximação de Deus, uma grandiosa aproximação de Deus. Mas agora Jesus, ele ressuscitou e ele vai para os céus. Ele promete para os discípulos que eles não vão ficar só, ele enviaria o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo. Então isso é algo incrível, porque Deus agora não habitaria mais em tenda. Deus agora, ele não iria, além de Deus ter se transformado em ser humano, ele agora enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo estaria com Jesus, porque o Espírito Santo estará para sempre convosco. O Espírito Santo ele habita em nós. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 19, fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual se tem da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fosse comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, agora Jesus diz que o Espírito Santo ele estaria em nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. O ser humano é a morada de Deus. Então, a forma que Deus mais se aproxima do homem é através do Espírito Santo. É incrível imaginar que nós somos morada de Deus. Isso é uma promessa bíblica, é uma promessa de Deus. O Espírito Santo estaria conosco. Imagine só, você tem o Espírito Santo.
Você é a morada de Deus. Será que existia uma promessa maior do que essa? Deus fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E Deus, ele criou o homem e ele habitou ali no jardim do Éden. Ali Deus falava com o homem. Mas agora, mesmo nessa condição de pecado, Deus está morando em nós, Ele está dentro de nós. Então isso é algo que nós não podemos ignorar. Porque às vezes nós não temos noção quão grandioso é o amor de Deus para se aproximar tanto do ser humano e fazer do ser humano a sua própria morada.